Opa galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Henrique e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Millennium Anime. Como estamos em época das Olimpíadas de Tóquio 2021, decidi aproveitar esse momento para falar dos meus animes de esportes favoritos, os que mais me marcaram e emocionaram. Então, já deixem o like no vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar os sininhos para receber as notificações, nos seguirem nas redes sociais e também tenho que lembrá-los do nosso segundo canal focado em podcast. Vão lá conferir que também é muito bom. Então, sem perder tempo, bora! Seguinte galera, eu sou uma pessoa que não via muito anime de esporte. Na verdade, eu só tinha visto 2 em toda a minha vida. Mas, por causa de todo esse acontecimento envolvendo essa doença, né, que abalou todo mundo, o coronavírus, acabou fazendo todo mundo ficar em isolamento social. Uma história que já tá batida, né, de ser contada porque todo mundo já sabe, óbvio. E nesse período de isolamento social, decidi começar a assistir anime de esporte. Eu já tenho que admitir que eu já tinha uma certa curiosidade antes. E como estamos nessa situação desagradável, aproveitei para começar a assistir os animes focados em esportes. Bom galera, anime de esportes são bem curiosos. Tem sim uma galera que não curte esse estilo de anime, né? Esse gênero de anime. E de fato tem uma divisão de gostos envolvendo esse gênero. Gosto sempre é bem subjetivo, mas as pessoas têm que ter a mente aberta para gostar de um anime de esporte. Cara, anime de esporte é simplesmente um shonen, assim como Dragon Ball, Naruto e One Piece, entre outros, que usam esses mesmos elementos que já estamos tão acostumados em shonens que crescemos assistindo. Mas, em vez de se passar no universo fictício, cheio de poderes fantásticos, lutas grandiosas, cheias de poderes, na verdade, ele se passa no nosso mundo, com esportes que existem na nossa realidade, mas com uma linguagem ainda bem puxada para o universo dos animes. Então sim, é esporte, mas ainda é um anime. E por ser um anime, temos que ter uma licença poética muito forte, sem fazer muitas comparações com nossa realidade. O que temos que fazer é apenas sentar e aproveitar o que essas obras têm a nos oferecer. E tenho certeza que se você for com a mente aberta, não irá se arrepender em assistir um anime de esporte ou ler um mangá de esporte. Cara, se você aceita um universo onde ninjas têm poderes de invocar criaturas, fazer múltiplos clones, entre outras coisas, por que não podemos aceitar um anime onde um personagem usa poderes misturados com futebol? Ou com elementos um pouco mais pé no chão, e mesmo assim tendo momentos que dificilmente aconteceria na nossa realidade. Mas ainda é um anime, ainda é uma animação, ainda é ficção. O importante é a história que essas obras têm a nos contar. Animes de esporte são perfeitos para nos ensinarmos lições muito importantes. Mesmo sendo um anime, ainda conseguimos ter muita identificação com os personagens. Muitos deles nos ensinam sobre superação, sabermos trabalhar em equipe e pararmos de sermos egoístas, pensando que resolveremos as coisas sozinhos. E se queremos algo, mesmo que sejamos limitados, mesmo que muitos acham que não podemos fazer por causa das nossas limitações, tanto físicas quanto mentais, não podemos desistir dos nossos sonhos e sempre temos que continuar tentando até conseguir realizá-los, além de muito mais ensinamentos. É um gênero que sempre teve obras muito importantes e reconhecidas para o Japão, que existe há muitas décadas e com certeza é um dos mais populares de toda a indústria dos animes. Em cada década sempre terá vários animes de esporte que acabam ficando bem populares e de vários tipos de esporte diferentes. Vai de futebol, basquete, vôlei, tênis e muito mais. E como estamos em época das Olimpíadas de Tóquio, decidi trazer meus animes de esporte favoritos. Como eu já falei o que tinha que falar e acabei falando demais, porque eu acho que eu precisava dar essa introdução sobre esse gênero de anime, chega de perder tempo, bora! Já vamos começar com um clássico absoluto, um dos animes de esporte mais populares dos últimos tempos, o clássico Slam Dunk, criado por Takehiko Inoue em 1990, publicado na Weekly Shonen Jump. Isso mesmo, o mesmo autor da obra-prima
Vagabond, recebendo uma adaptação em anime no ano de 1993 pela Toei Animation. Mas o anime não adapta todo o mangá. Até hoje, o último arco não foi adaptado. Infelizmente, é uma pena. Só tem no mangá. A história gira em torno de Sakuragi, um estudante do ensino médio que é muito alto e por causa disso se aproveita de sua altura e força para intimidar os outros. É um delinquente safado, além de tentar ser mulherengo e só tomar fora. No total foram 50 foras que ele tomou das garotas. Nossa, esse cara tá numa situação pior que a minha. Quando acaba se apaixonando por uma garota à primeira vista, chamada Haruko. O mesmo diz que é a garota dos seus sonhos. E a Haruko é apaixonada por basquete. Então, Sakuragi decide entrar no time de basquete da sua escola, a Sorroku, para impressionar a garota que ele gosta. Mesmo parecendo ter uma premissa simples, Slamdunk, ao decorrer de sua história, ganha proporções gigantescas. A história sai de mera história de romance clichê para uma história de superação incrível. Sakuragi, aos poucos, começa a amar o basquete e se dedicar a ele ao máximo. Realmente é uma história bem interessante que vai crescendo ao decorrer da sua narrativa. O maior fato que Slamdunk ser um dos melhores animes de esporte de todos os tempos, com certeza é as suas partidas. Todas as partidas de basquete são muito emocionantes e empolgantes, com jogadas espetaculares, momentos de arrepiar. Assistir uma partida de Slamdunk é tão bom quanto uma luta de Dragon Ball Z, de tanta empolgação. Não é à toa que foi por causa desse mangá e anime que o basquete, que não era um esporte muito popular no Japão, ganhou muita popularidade. Uma popularidade gigantesca após o estrondoso sucesso de Slamdunk. Eu mesmo não era uma pessoa que gostava tanto assim de basquete. Às vezes gostava de acompanhar algumas coisas, mas não era fissurado. E para falar a verdade, comecei a adorar o esporte mais ainda. E até mesmo ter vontade de começar a praticar o esporte por causa de Slamdunk, para ver a força que esse mangá tem. E é claro, além de personagens muito carismáticos, incríveis, como o Rukawa, que é o grande prodígio da Sorroku, né? Cara, ele joga basquete pra caramba, o cara manja, você é louco. O Akagi, que é o grandalhão, né? Mano, outro cara que também joga pra caramba. E o Miyagi, que é outro grande personagem aí do time da Sorroku, né? Além de vários outros personagens, todo o time da Sorroku é incrível. Cara, é uma obra que tem personagens muito carismáticos e bem construídos. Além de uma arte mais do que fantástica, com certeza. O traço do Takehiko Inoue é um dos melhores de todos os tempos. E com o Slamdunk não deixa a desejar. Com uma arte mais do que espetacular. Se você já paga pau pro Vagabond, lembre-se que alguns anos atrás ele estava fazendo Slamdunk, com anime de esporte, com uma arte acima do comum na Weekend Shonen Jump, competindo com Dragon Ball e Yu Yu Hakusho. Naquela época ele estava fazendo uma arte além do comum, espetacular. Então eu recomendo tanto o anime e principalmente o mangá dessa obra incrível. Slamdunk é o nosso primeiro anime citado na lista. Outro de basquete que tem que ser mencionado no começo é um anime que ficou bem popular nessa geração. Lembro na época que ele foi um anime bem hypado e idolatrado quando saiu. O queridinho de muitos, Kuroko no Basket, criado por Tadashi Fushimaki. Me desculpe caso minha pronúncia estiver errado, afinal eu não sei falar japonês. É mais um mangá de extremo sucesso, publicado na Weekend Shonen Jump. Mas a maioria, assim como eu, deve ter conhecido pela sua adaptação em anime, feita pela Production ID no ano de 2012 e finalizado em 2015 com 3 temporadas no total. O enredo primeiramente nos conta sobre o colégio de Teiko, que tinha um time de basquete imbatível, conhecido como a Geração Milagrosa, que vencia todos os seus adversários de forma humilhante, sem dificuldades. Ao terminarem o ensino médio, cada membro dessa equipe decidiu seguir seu próprio caminho e se manipularem em uma escola diferente, para cada um enfrentar o outro futuramente. Nesse ponto, conhecemos nosso protagonista, Kuroko, que é o 6º membro do time, conhecido como o Membro Fantasma, que se matricula numa escola que não era tão bem conhecida, a Seren. Ele conhece um outro estudante novato chamado Kagami, um garoto japonês que morou nos Estados Unidos e também era apaixonado por basquete. E juntos, ao lado de seus companheiros de equipe, terão que levar Seren ao topo, enfrentando todos os membros da Geração Milagrosa.
Assim como Slandunk, o ponto que mais chama atenção em Kuroko no Basket é suas partidas espetaculares, que são simplesmente empolgantes, a ponto de ficarmos na ponta da cadeira esperando o próximo passo da partida. Mas com um grande diferencial. Diferente de Slandunk, em Kuroko no Basket, os personagens usam técnicas especiais bem únicas nas partidas. Não são de fato poderes sobrenaturais, e sim jogadas que existem no basquete na vida real, mas ilustradas de uma maneira especial que metaforicamente nos dá a impressão que são poderes especiais. Isso deixa um diferencial muito único em Kuroko no Basket, que nenhum outro anime de esporte tem. E claro, seus personagens que são carismáticos e incríveis. Todos os membros da geração Milagrosa são únicos, cada um com sua personalidade, técnicas, até mesmo cores de cabelo são diferentes para diferenciar um do outro. Além dos nossos protagonistas, tanto o Kagami e principalmente o Kuroko são personagens muito interessantes de se acompanhar. E a gente torce para eles conseguirem chegar ao topo. Então eu tenho certeza que não irão se arrepender e dar uma chance para esse anime. Recomendo fortemente, pois, na minha opinião, é um dos melhores. Kuroko no Basket, muito bom. Para finalizar os animes de esporte focados em basquete, falarei mais um como menção honrosa. Ahiru no Sora, um anime que não fez tanto sucesso por não ter o mesmo nível técnico de Slandunk e Kuroko no Basket. Mesmo que não tenha partidas tão empolgantes como esses animes, isso acabou o fazendo ficar mais esquecido. Mas com toda certeza, em termos de história, não fica nem um pouco atrás. Na verdade, eu posso dizer que, em termos de enredo, Ahiru no Sora possa ser o melhor. Por ele ter uma história bem mais dramática e envolvente, trazendo personagens mais melancólicos e ao mesmo tempo trazendo um sentimento de harmonia, esperança de nunca desistir de seus objetivos, mesmo que as coisas piorem a cada segundo, sempre temos que seguir em frente e realizar nossos sonhos. Um anime que nos ensina muitas lições bonitas de superação. E tenho que admitir, me emocionou muito em muitos momentos enquanto eu assistia. É por esse motivo que recomendo muito Ahiru no Sora. Vale a menção ao nome dele porque merece, porque o anime não é tão conhecido assim, mas anime também que eu achei muito bom. Saindo do basquete, vamos direto para o vôlei, com um dos maiores sucessos dos últimos anos e com certeza o maior anime de esporte desta geração. Haikyuu, escrito e ilustrado por Haruichi Furudate. Inicialmente publicado em 2012 e finalizado em 2020. Publicado mais uma vez pela Weekend Shonen Jump. Mais um dessa revista tão consagrada. Tendo saído em 2014. O anime está em andamento com novas temporadas. A trama gira em torno do jovem Hinata Shoyo, que depois de assistir um jogo de campeonato nacional de vôlei na televisão, acaba se apaixonando pelo esporte. Embora não seja muito alto, na verdade é muito baixinho, ele tem uma determinação a seguir os passos do ídolo do campeonato, apelidado de Pequeno Gigante, que assim como ele, também era baixinho e jogava muito bem vôlei. Depois disso, decide criar um clube de vôlei na sua escola e começa a praticar sozinho, porque ninguém quis entrar no seu time. Em um certo momento, convence algum de seus amigos a se juntar-se à equipe no seu último ano do ensino fundamental para participarem de uma partida importante, mas são derrotados em seu primeiro torneio depois de serem desafiados pela equipe favorita do campeonato, que inclui o chamado Rei das Quadras, Kageyama, um prodígio no vôlei que estava ganhando muito sucesso por ser um levantador muito habilidoso. Embora a equipe de Hinata sofra uma derrota miserável, ele promete eventualmente superar Kageyama e derrotá-lo, assim os dois virando grandes rivais. Mas quando ele entra no ensino médio, logo descobre que está no mesmo time de vôlei do seu rival. Ele entra para o colégio Karasuno, assim será obrigado a ter que trabalhar em equipe com seu maior rival e seus novos companheiros de time para conseguirem ganhar o campeonato nacional de vôlei. Assim, galera, sinceramente, vôlei foi um esporte que nunca me chamou a atenção. Nunca curti tanto. Bem, tirando o vôlei feminino, que é uma maravilha por alguns motivos muito óbvios, né? Enfim,
mas pelos elogios que o Haikyuu sempre recebeu, me deu sim uma grande vontade de assistir o anime. Porque na minha visão, o que realmente importa é o esporte. Não, porque na minha visão, o que realmente importa não é o esporte, e sim a história que esse anime quer me contar. Se a história do anime é bem contada, se ela é bem construída, que ela tem uma narrativa boa, que ela tem bons personagens, se ela tem uma boa história, isso que me chama a atenção no anime, não o esporte em si. E Haikyuu sabe muito bem fazer isso. Acho que o maior diferencial das obras já citadas é o trabalho em equipe. A forma como a relação dos personagens, o entrosamento da equipe, os conflitos internos são trabalhados de uma maneira bem delicada é incrível. O vôlei é um esporte com o foco central muito forte no trabalho em equipe. É muito diferente de alguns outros esportes, porque sim, o trabalho de equipe é importante, como no basquete. Mas sempre vai ter um jogador individual que possa roubar a cena. No vôlei, não tem isso. No vôlei um precisa do outro. É um esporte muito coletivo. Por isso que não existe protagonismo em Haikyuu. Todos os personagens têm seus momentos de brilho, sem ofuscar o outro. Acompanhar a evolução dos personagens em Haikyuu só deixa a obra melhor. E é claro, as partidas de vôlei são empolgantes ao extremo, com muitos momentos de se arrepiar, com jogadas espetaculares. Cara, eu me arrepiei todo em muitas cenas do anime, simplesmente incrível. Eu tenho que admitir que eu sou uma pessoa que não gosta de vôlei. Não gostava tanto, comecei a gostar muito mais depois do anime. Não chega ao ponto de fazer eu querer praticar o esporte, como foi com o basquete, mas me fez respeitar mais o esporte. E de certa forma, me deu até vontade de assistir os jogos e entendê-los melhor. E muitas vezes, um anime de esporte acaba fazendo isso. Assim como Slam Dunk popularizou o basquete no Japão, Haikyuu popularizou muito o vôlei no Japão, inspirando vários outros atletas a engrenarem no esporte, para vocês verem o poder dessas obras. Então, recomendo muito, mas muito mesmo, Haikyuu, um dos melhores animes dessa geração, sem sombra de dúvida. Assistem Haikyuu, que é bom demais. E terá podcast, hein? Eu vou avisando. Uma lista de anime de esporte não pode deixar o esporte mais popular aqui no Brasil de fora, não é? O futebol. Como eu disse no começo do vídeo, apenas assisti 2 animes de esporte em toda a minha vida, antes da pandemia. E o primeiro deles é um dos clássicos, que marcou a infância de muitos, inclusive a minha. Obviamente estou falando de Super Campeões, ou seu nome original, Capitão Tsubasa, um anime que tenho um imenso carinho. O mangá foi escrito e ilustrado por Yoichi Takahashi, publicado na Weekend Shonen Jump em 1981. Já o anime fica um pouco mais complicado. Ele teve muitos animes ao longo dos anos. O primeiro é de 1983, mas o que passou aqui no Brasil pela saudosa rede Manchete foi o Capitão Tsubasa J, que ficou conhecido como os Super Campeões, que a gente tanto conhece. Essa versão do anime que ficou conhecida no país. A história se inicia com Oliver Tsubasa, ou seu nome original do Japão, Osaru Tsubasa, um garoto bem jovem apaixonado por futebol, que estava chegando numa nova cidade bem pequena no interior do Japão. Ele entra para o time de futebol do colégio Dankatsu, um time bem pequeno que nunca teve tanta relevância. Então ele tem a missão de transformar esse time pequeno em um dos melhores do país. E não se engane, é praticamente o primeiro arco. Ao decorrer do anime, as coisas vão evoluindo muito, começando com um simples campeonato estadual entre escolas, até a fase adulta do Oliver Tsubasa jogando a Copa do Mundo pela seleção do Japão, ao lado de seus companheiros de time que jogou tanto junto, tanto contra, no decorrer da sua vida, como o Wakabayashi, o grande goleiro Wakabayashi, e outro goleiro foda, o Okazima Azul, 2 grandes goleiros. E também tem acho que o melhor personagem da obra, Koshiro Hyuga, monstro sagrado. O melhor personagem de Super Campeões, na minha humilde opinião. Entre muitos outros personagens carismáticos. Eu conheci Super Campeões quando era criança, mas não foi com um anime que passou na rede Manchete, porque não peguei essa época. Eu conheci Super Campeões com Super Campeões Run 2 2002, ou seu nome original, Capitão Tsubasa Run 2002, que passava na época da Copa do Mundo em 2002, onde o Brasil foi pentacampeão. Não é à toa que ele tem esse nome, né?
E era nessa época que a seleção brasileira ainda dava orgulho de se acompanhar. Mas vamos deixar isso para lá. Quando criança, eu gostava muito de jogar futebol com os meus amigos. Me divertia muito. Na verdade, até hoje eu jogo um futebolzinho quando tenho vontade. É o meu esporte favorito, assim como a maioria dos brasileiros. E ver um anime do meu futebol favorito fez muita diferença. Me identifiquei na hora, virando meu anime de esporte favorito. Então, recomendo assistirem essa obra, mas eu tenho noção que talvez ela esteja bem datada para os dias de hoje. Por isso, minha recomendação é assistirem o reboot feito em 2018 pelo estúdio Vivid Production, a mesma de JoJo e Fire Force. Essa que eu recomendo que assistam, porque é muito boa e é muito mais recente, tô com uma animação mais atualizada, fica bem mais fácil de acompanhar. Óbvio que em termos de história e desenvolvimento, não é tanto do mesmo nível dos já citados, mas mesmo assim, o carinho que tenho por ele é mais forte, e com certeza é um grande anime, um clássico de muito sucesso que reviveu o amor ao futebol no Japão, na época, com partidas incríveis, emocionantes, empolgantes, personagens com bom desenvolvimento e muito, mas muito carisma, e fez a alegria de muitas pessoas na infância, inclusive a minha. Super Campeões merece muito pela sua importância. Foi um anime de grande importância, um dos primeiros animes de esporte a estourarem, a fazer sucesso, um dos precursores do gênero. Então merece. Super Campeões merece estar aqui na nossa lista, que é um grande clássico. O meu segundo anime que eu vi na minha infância, na verdade, esse é mesclado com infância e pré-adolescência. Um anime que também ficou bem popular no Brasil por ter passado na Rede TV e que muitas pessoas, assim como eu, têm muito carinho. Estou falando de Super 11 ou Inazuma Eleven, como é conhecido originalmente no Japão. Mais um anime de futebol, mas esse, bom, tem um diferencial bem peculiar que até mesmo faz algumas pessoas não gostarem tanto dele. Tem sim uma divisão de opiniões sobre ele. O anime é na verdade baseado num jogo com o mesmo nome para Nintendo DS. Depois recebeu uma adaptação em mangá, escrita e ilustrada por Tenya Yabuno, publicado pela editora Shogakukan. Esse sim é um nome difícil de dizer, só pra me ferrar. E olha só, finalmente um mangá que não foi publicado pela Weekend Shonen Jump do vídeo, né? Que milagre. E finalmente o anime, que é o que realmente importa, foi ao ar em 2008, finalizado em 2011, com um total de 127 episódios. E no Brasil não foi dublado até o final, que é bem triste isso, uma pena. Esse primeiro anime ficou conhecido como a primeira geração. Tiveram várias outras continuações desse primeiro anime de Super 11, mas darei mais foco no clássico. Não falarei de Inazuma Eleven Go e nem os mais recentes como o Ares e o Orion. A história gira em torno de Endo Mamoru, ou Satoru Endo no Brasil, que eu acho sinceramente melhor. Um goleiro amante de futebol, que quer seguir os passos de seu avô, que também era um goleiro respeitado e conhecido, que morreu antes dele nascer. Endo montou um time de futebol em sua escola, a escola Rainbow, a mesma que seu avô fez parte quando era jovem, para que assim pudesse entrar no Campeonato de Futebol Fronteira. Mas teria muitas dificuldades com isso, pois a Rainbow não era mais como antigamente. Atualmente não tinha muita relevância no esporte, tendo muitos problemas até mesmo de encontrar 11 jogadores para formar um time. Quando um novo aluno misterioso entrava na escola, chamado Shuya Goenshi, um atacante bem habilidoso, entra para o time para ajudar Endo a realizar seu sonho, após se conhecerem melhor. Assim, os dois, ao lado de seus outros companheiros de equipe, montam uma equipe e iniciam sua jornada para serem campeões do futebol fronteira. Super 11 é um anime que tem um diferencial que complica um pouco as coisas. Diferente dos outros, o Super 11 é necessário que cumpre a proposta do anime, aonde futebol e superpoderes andam lado a lado. Sim, os jogadores usam técnicas especiais durante as partidas. Como eu disse, é um futebol misturado com poderes, quase um anime shonen, como Naruto. E na minha opinião, essa é a grande vantagem do Super 11. Mesmo sendo bem mais infantil, é um anime muito divertido. Cara, os poderes usados são muito criativos e legais pra caramba. A variedade de técnicas são muito bem feitas. Os goleiros e zagueiros utilizam técnicas de defesa, os laterais e volantes usam técnicas de roubar a bola, os meias usam técnicas de drible e de passe e às vezes de chutes. E os atacantes usam aqueles chutes mega poderosos que já deve ter cansados de ver
E isso é muito bom, cara. É muito bom, mano. Me divertia muito assistindo. Me divertia muito mesmo. Esperando qual seria o próximo poder que iriam aprender. As partidas sempre acabam usando de fato uma receita de bolo. Mas ainda assim é muito legal de acompanhar. Além de personagens bem carismáticos, o fato do Endo ser um goleiro e protagonista já é sair do clichê, na minha opinião. Porque sempre o protagonista é o atacante, né? É o atacante, como o Oliver Tsubasa, que usa 10. Mas o Endo ser um goleiro já deixa a obra mais interessante por ser diferente. Além de outros muitos bons personagens, como o próprio Goenji e suas técnicas de fogo, ou Fubuki e suas técnicas de gelo, ou o Kido, aquele óculos estiloso, usando sempre aquelas suas estratégias. Cara, além de uma trilha sonora muito boa, uma trilha sonora marcante, cara, tenho certeza que se você for com o coração, se você for assistir com a mente aberta, vai gostar de Super 11, porque é um anime legal, é um anime divertido, é um anime que traz um bom entretenimento. E não é à toa que muitas pessoas, assim como eu, têm bastante carinho por ele, porque é um anime que realmente foi marcante para nós brasileiros. Então tá aí um anime que eu realmente amo de paixão, Super 11. Indo para o nosso último esporte que falaremos, que é o boxe. Então vamos falar de um outro clássico. Só tem clássico nessa lista. O incrível Hajime no Ippo. Mais um clássico indispensável. Escrito e ilustrado por George Morikawa desde 1989 até os dias de hoje. Sim, mais de 30 anos de publicação de Hajime no Ippo. E até hoje ele recebe capítulos novos. Até hoje, pelo amor de Deus, esse ator gosta de trabalhar. Publicado pela Weekly Shonen Magazine, ganhando um anime pela saudosa Madhouse em 2000, com 76 episódios, e suas continuações que vieram mais pra frente. Caramba, que saudade da Madhouse, o melhor estúdio de anime que já existiu. A história gira em torno de Ippo, um garoto de 16 anos, bastante tímido, que trabalha com sua mãe que possui uma loja que aluga barcos para pescaria. Devido ao trabalho, ele nunca possui tempo livre para praticar esportes e fazer amigos. Por isso, é um garoto bem solitário. Um certo dia, uns delinquentes do seu colégio o cercaram no caminho de casa e começaram a bater nele, até que aparece um famoso boxeador chamado Takamura para salvá-lo. Ao ver do que aquele homem era capaz de fazer, Ippo começa a admirá-lo e decide seguir seus passos e se tornar um grande boxeador. É assim que se enrola toda a história de Hajime no Ippo. Cara, eu só tenho que falar uma coisa que define esse anime. Hajime no Ippo é foda. Desculpa o palavrão. Com certeza é o melhor anime de esporte que eu já assisti. Tirando Super Campeões, meu favorito pelo amor de infância, mas o Hajime no Ippo é o melhor que eu já vi, não tem como. Você se envolve muito na trama, com os personagens, além de serem muito carismáticos e cativantes, são muito bem desenvolvidos. E o melhor, no Hajime no Ippo existe no mínimo 1 milhão de lutas no ringue. Claramente poderia cair numa receita de bolo, numa repetição, cair no mais no mesmo, mas não, cara. Todas as lutas do Hajime no Ippo são únicas, são marcantes, memoráveis, todas são muito bem construídas, nos mínimos detalhes, para fazer o telespectador se envolver ao máximo fortemente nelas, além de serem empolgantes e muito emocionantes, nos deixando tensos, arrepiados e glorificados com a vitória dos nossos personagens que estamos torcendo, ou abalados quando esse personagem perde uma luta que ele se doou tanto. Cara, de todos os animes que eu disse, aqui é o que eu mais recomendo. É o Hajime no Ippo, que ele é um anime muito bom mesmo. Eu sei que é complicado para uma pessoa ler o mangá, porque é muito longo. Já passou de 1000 capítulos. Ele tem capítulos bem mais que One Piece, para você ter uma ideia. Mas assistam um anime que vale muito a pena. Tenho certeza que irão gostar de Hajime no Ippo, porque ele é maravilhoso. É um clássico. Um anime revolucionário. Então é isso. Nosso penúltimo anime que citaremos aqui é o Hajime no Ippo. Nosso último anime que falaremos hoje será provavelmente o mais clássico de todos na lista. Uma das obras mais antigas e importantes para o Japão. E influenciou bem diretamente o Hajime no Ippo. O clássico das antigas, Asita no Joy. Escrito por Iki Kajiwara e ilustrado por Tetsuya Chiba, no ano de 1968, até a sua finalização
em 1973, na revista Weekend Shonen Magazine. Já o anime teve sua primeira versão em 1970 até 1971, não adaptando o mangá por completo, recebendo uma continuação em 1980, finalizando a obra. Acompanhamos a história de Joe Yabuki, um jovem delinquente bem violento que mora nas ruas, não tem praticamente ninguém, vivia solitário no mundo, quando um certo dia entrou em uma briga com mafiosos e os espancou. Um homem que estava no local observava a briga, chamado Dunpei Tanji. Se impressionou com as habilidades de luta do jovem rapaz e decide acolher o garoto e transformá-lo num boxeador. Dunpei era um boxeador e treinador frustrado e fracassado, que nunca conseguiu realizar seus sonhos de ser campeão do mundo do boxe. Mas ao conhecer Joey, tem suas esperanças de volta. Assim começa a Asita no Joey, a saga de Joe Yabuki para deixar de ser um simples marginal e se tornar um grande campeão do boxe. O diferencial de Asita no Joey não é apenas a relação dos personagens. O Joey e o Tanji têm uma relação bem complexa e perturbada, sendo bem difícil de se relacionar. O próprio Joey é um personagem bem único como protagonista. Ele não tem aquele arquétipo de personagem bonzinho, ele se mostra bem raivoso, cabeça quente e violento em alguns momentos, diferenciando de outros protagonistas. Já naquela época, por que pareça, é aquele personagem que ou você ama ou você odeia. As lutas de Asita no Joey também são bem diferentes, porque elas são muito brutais, violentas. Literalmente, você sente as porradas de tão bem representadas que elas são. É um absurdo, elas são envolventes, inesperadas, cheias de momentos que realmente não esperamos que vai acontecer e acontece. É totalmente uma obra inesperada. Por isso que vale muito a pena dar uma chance para Asita no Joey. É uma obra muito surpreendente. De fato, o anime é bem datado para os tempos de hoje. Então tem que ir com a mente aberta, irá assistir um anime de décadas passadas, do começo dos anos 70 e 80, com uma animação mais parada, não tão fluida como é as de hoje. Mesmo assim, até hoje tem sua qualidade. As lutas ainda são bem feitas até os dias de hoje, ainda são empolgantes. Dá para você gostar ainda hoje em dia, porque as lutas têm sim muita qualidade. Eu poderia também indicar o mangá, que é muito melhor que o anime, mas também temos um problema. O mangá só está disponível para leitura online. Ele nunca foi publicado em mídia física no Brasil. Nunca foi publicado no Brasil, que é uma pena. Infelizmente é uma pena, porque é uma obra que merece. Uma obra que revolucionou a indústria, uma obra respeitada, um clássico. Nunca foi publicada no Brasil. É triste. Mesmo assim, é uma obra que merece respeito e ser aclamada pela sua importância. Então merece sua chance. Assista o anime do Asita no Joey, ou leia o mangá online mesmo. Leia online. Não tem problema, afinal é a nossa única opção que temos, então a minha recomendação é essa. Asita no Joey, porque merece, que é um grande anime. Vamos fazer uma menção honrosa para um anime que homenageou esse clássico, criado em comemoração aos 50 anos do mangá Asita no Joey, trazendo uma nova roupagem para os personagens de uma maneira incrível. O fantástico Megalobox. Ele é como se fosse uma versão mais atualizada do Asita no Joey para os tempos de hoje, trazendo lutas de boxe com uma pegada mais futurista. Sua primeira temporada, lançada em 2018, e sua segunda temporada, lançada nesse ano, 2021. E também acompanhamos Joe e Dunpei numa nova roupagem, mais futurística, mais atualizada, com lutas envolventes, uma trilha sonora espetacular, incrível. Então, se caso você tenha algum problema com Asita no Joey, assista o Megalobox, que é como uma nova versão desse clássico, que vale muito a pena. Megalobox é espetacular. Outro que vale a pena. É isso, galera. Minha lista dos melhores animes de esporte. Eu sei que ela é bem clichê de fato, mas eu estou apenas começando a entrar nesse gênero ainda. Com certeza assistirei bem mais, como o Ace of Diamond, que talvez comece a assistir, um anime de beisebol, que me chamou uma certa curiosidade, me deixou uma certa curiosidade para assistir, além de muito mais que futuramente trago para vocês, uma lista atualizada. Então é isso, galera, muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, nos seguir nas redes sociais, deixar o like, ativar o sininho para receber as notificações e conferir o nosso segundo canal focado em podcasts. Então é isso, galera. Tamo junto sempre e é nóis.